Oi, oi, meu nome é Fernanda Marra e essa é uma ação do Corpo Quarentena, do projeto Corpo de Voz, de vocalização de poemas. Então quem curte poesia e ainda não conhece os vídeos do Corpo de Voz, corre lá no YouTube, assista aos vídeos, curta os vídeos e se inscreva no canal, que tem muita coisa bacana por lá. Sobre vocalização, a minha escolha dos poemas. Bem, eu escolho poemas que a princípio me tocam, me dizem, né? Poemas que estão ali naquele limite do que eu gostaria de expressar, do que eu gostaria de simbolizar, e os poemas fazem isso por nós. Então esse é o meu critério de escolha dos poemas que eu vocalizo. Acontece que chegar, né, esse me tocar, ele pode acontecer de algumas maneiras, né? A gente pode simplesmente ler um poema, né, uma leitura silenciosa, e aquele poema nos arrebata ali imediatamente, mas o poema pode chegar de outras maneiras também, como é o caso do poema da Alice Santana chamado Um Rabo de Baleia, que ao invés de ler, eu ouvi esse poema dentro de um outro projeto da leitura de poemas de vários poetas num LP, né, uma iniciativa de uma editora do Rio. E lá estava esse poema da Alice Santana, Um Rabo de Baleia, que me arrebatou imediatamente. Pensando sobre isso, né, tem um livro do filósofo Jean-Luc Nancy que se chama A Escuta. E ele trata sobre essa questão da ressonância, da presença, né, sonora. E falando sobre isso, ele faz uma diferença entre a presença visual e a presença sonora, dizendo que a presença visual está ali, a gente acessa, né? E a presença sonora, ela tem uma função de um ataque. Então, a vocalização do poema, para mim, ela tem um pouco essa função de um ataque, né? Que acomete o corpo inteiro, que a gente escuta esse ressoar com o corpo todo. E isso eu venho aprendendo dentro desse projeto Corpo de Voz, vocalizando poemas, e essa vocalização, ela tem essa função de leitura do poema, de acúmulo de leituras, que vai abrindo possibilidades. Então, quando eu leio um poema em voz alta, eu me preparo para ler, para fazer uma vocalização, são várias leituras que vão assentando camadas ali também de uma compreensão do poema. Então essa vocalização, ela me ajuda a entender o poema, né? Eu entendo que o corpo da mancha gráfica do poema na página é diferente do corpo do poema que ressoa na voz, que tem um outro corpo, que é esse corpo sonoro. E é esse corpo que a gente acessa ao vocalizar. E algumas coisas, algumas marcações da escrita a gente traz, pode escolher trazer para a vocalização, mas nem sempre. Então tem uma quebra de um verso que é diferente, tem palavras que são acentuadas de um modo diferente, né? Eu acho que para ficar um pouco mais evidente isso que eu estou dizendo, eu vou fazer a leitura desse poema da Alice, que eu mencionei, que me chegou assim como esse corpo de ataque sonoro, e depois comento um pouquinho sobre esse poema. Então vamos lá. Um enorme rabo de baleia cruzaria a sala nesse momento. Sem barulho algum, o bicho afundaria nas tábuas corridas e sumiria sem que percebêssemos. No sofá, a falta de assunto. O que eu queria, mas não te conto, é abraçar a baleia, mergulhar com ela. Sinto um tédio pavoroso desses dias, de água parada acumulando mosquito. Apesar da agitação dos dias, da exaustão dos dias, o corpo que chega exausto em casa, com a mão esticada em busca de um copo d'água, a urgência de seguir para uma terça ou quarta boia. E a vontade é de abraçar um enorme corpo de baleia, seguir com ela. Então, todas as vezes que eu leio esse poema, cada vez que eu leio esse poema, parece que é uma leitura diferente, assim, a quebra, o acento é num lugar e que não necessariamente é na quebra do verso.
Por exemplo, nesse verso que diz a urgência de seguir para uma terça, tem uma quebra aqui do verso. Ou quarta, boia, e a vontade, esse boia está no meio do verso. E é aqui que a quebra acontece. Eu acho que a leitura exige que essa quebra aconteça aí. Então, na primeira leitura, né, silenciosa, talvez a gente não perceba isso. Mas à medida em que você vai lendo, acho que o poema vai exigindo também outras quebras, né, outras possibilidades de ler, outros lugares que o vocalizador vai acentuando também de acordo com a sua leitura. E é por isso também que, para mim, a vocalização não é necessariamente uma interpretação no sentido de palco, de ator, de atriz, né? Eu acho que existe uma performance que é da língua, né? Da linguagem, performar, né? Deixar aquilo ressoar, fazer sentido, mas não necessariamente uma interpretação artística do poema. É muito mais um jeito de me ajudar a ler, a compreender e a ser alvo desse ataque que é o poema. Então é isso. Um abraço e espero que vocês acessem o canal e curtam outras coisas por lá.